num país latino-americano, dá a impressão que a gente tem muitas semelhanças. Às vezes, sim. De repente, até quando a gente pensa na forma dos processos dos últimos 20 anos, o Peru e o Brasil teriam, sim, algumas semelhanças na questão da democracia, dos avanços na área econômica. E, nesse sentido, somos parecidos. Mas eu escrevi outro dia um artigo a pedido de um editor português que ele pedia justamente a minha visão como peruana sobre o Brasil. E aí, a primeira coisa que me veio à cabeça foi a forma em que a gente vê a história. O peruano, até pela história peruana, a gente vem de um antigo império, né, conquistado por um outro império. Então, assim, a gente tem uma história do Império Inca, que foi muito importante para nós, e depois tivemos uma colonização espanhola, que também foi muito importante para nós. Mas a história, para nós, ela foi ensinada, eu digo para bem e para mal, porque assim, para o bem é muito bom você conhecer a sua história. Para o mal, às vezes, quando essa história é contada com rancor, como às vezes acontece, aquela coisa de um embate entre dois impérios que, na verdade, formaram um só, né? E no Brasil, eu percebo que, às vezes, a história se esquece muito rápido. O que, não sei se é pela forma em que ela é ensinada nas escolas, enfim, mas há uma superficialidade sobre o que aconteceu. E escrevendo esse texto me chamou a atenção descobrir algumas coisas, como que, por exemplo, o Brasil não tem nenhum herói indígena. Existe um panteão em Brasília dos heróis, onde tem um monte de heróis de origem portuguesa, praticamente todos brancos, e acho que um negro, que é o Zumbi, dos Palmares, é o único negro que tem lá, e não tem um índio. Tem alguns na fila, mas assim, vão entrar ainda. E aí eu pensava, no Peru isso seria impensável a gente não pensar em alguns incas ou alguns indígenas como heróis. A gente tem o Tupac Amaru. E aí, fazendo as comparações, por exemplo, uma coisa que me chama muito a atenção, eu demorei para entender aqui em São Paulo, as homenagens que se fazem aos bandeirantes. Não que eles não sejam uns heróis, assim, eles são os heróis na visão do Indiana Jones, os caras que entraram, né, no meio da mata e conquistaram e abriram o Brasil, né? Mas nessa relação histórica, para nós, por exemplo, uma relação parecida com os conquistadores é diferente, assim. Aí eu pensava, por exemplo, no Brasil tem um monumento em São Paulo aos bandeirantes, que é o monumento mais importante da cidade. Tem uma estrada que chama Bandeirantes, que é uma estrada importantíssima. E aí eu pensava, o que tem no Peru que chame Conquistadores? Tem uma ruazinha no bairro de classe média alta, onde ninguém vai protestar. E aí pensava também os monumentos. A gente tem. Eu fiquei impressionada quando vi o monumento do Borba Gato aqui. É impressionante. Por ser muito feio também, né? Ele é impressionante em todos os sentidos. Mas, assim, eu fiquei impressionada com o Borba Gato. E aí, pensando nessas coisas, eu lembrei também do nosso monumento ao Francisco Pizarro, que a gente também tem um monumento ao Francisco Pizarro, que foi o conquistador do Peru. E aí eu fui ver a história desse monumento. O Borba Gato aqui tem uns 20 metros, né? É uma coisa imponente. E o Francisco Pizarro, o monumento que tem lá, ele ficava, primeiro ficava na frente da catedral. Aí um dia os religiosos da catedral protestaram, falaram, não queremos esse monumento aqui. E aí levaram o monumento do Francisco Pizarro, que é uma estátua equestre, para o lado do Palácio do Governo. E aí, depois de um tempo, entrou um prefeito e falou, nós também não queremos esse monumento aqui. E aí levaram o monumento para um parque e desceram do pedestal. Isso é simbólico, né? Aqui, o Borba Gato continua gigante. Mas aí eu descobri que tem um artista paulista que fez um Borba Gato no Sul, que fica enterrado. Aí também achei demais, né? Também não precisava estar no... Enfim, mas assim, isso para comentar as coisas que me chamam a atenção, uma delas é a forma em que a gente vê a história. Outra coisa que me chama a atenção, e que tem a ver, talvez, com a questão da violência, é como o brasileiro ele se cerca de muralhas em qualquer lugar. Então, eu moro num prédio onde tem outra coisa que me chama a atenção. Eu moro num prédio nos Jardins que tem um buraco para colocar a pizza.
que é para você não falar com o cara, não deixar o cara que entrega a pizza entrar em contato físico com você e com o seu prédio. E, ok, a gente está numa cidade grande, uma cidade que tem violência, mas aí você vai para o interior de São Paulo. E no interior de São Paulo não acontece nada de violência, mas as casas também têm grades, tem um monte de coisas, tem câmeras para o lado de fora. É uma coisa que eu não sei explicar. Enfim, a questão da violência também eu menciono porque tem uma imagem do Brasil que é uma imagem muito positiva dessa coisa que eles estavam comentando da questão da alegria, do samba, que existe, sim, mas o país, às vezes, não é tão pacífico como dizem, né? E aí tem uma outra coisa em que o Brasil é diferente do Peru. Uma coisa engraçada, ontem eu falava com uma tia minha que esteve no Peru há uns dias, e aqui o que o Antônio falava, assim, a gente corre risco de vida, assim, na Paulista, praticamente em qualquer lugar, tem muita gente armada, né? Enfim. E os casos de violência que a gente vê são fortes, né? E a minha tia me falava uma coisa ontem que eu morria de rir, porque uma amiga dela foi assaltada lá no Peru, mas é diferente o assalto lá. Lá é furto. E aí ela falava, a gente é muito mais profissional, que é péssimo, né? O furto, o roubo é péssimo em qualquer situação. Mas existe, sim, uma forma lá de menos violenta, de repente, de abordar. Enfim, a questão do estereótipo é uma questão também que, às vezes, vem tanto de fora para dentro, né, como de dentro para fora. Essa imagem que o Brasil tem do paraíso, eu vivo muito isso com os editores com os quais eu trabalho. Eles sempre, quando falam assim, você está no Brasil, parece assim, eles não sabem se aqui está chovendo, se a gente está com problemas, enfim, sempre a imagem do Brasil, né? Como dizia um outro colega meu, eles acham que a gente trabalha num laptop conectado num coqueiro na praia. E o editor sempre tem uma imagem maravilhosa do Brasil, né? Nunca acha que você está tendo problemas, que você pode ter problemas com a internet, enfim, sei lá. E, ao mesmo tempo, o Brasil me chamou a atenção, por exemplo, quando teve a Copa do Mundo. Aliás, antes da Copa do Mundo, teve os jogos anteriores, esqueci, se lançou a Copa das Confederações, lembrei, que foi lançada uma bola que chamava Cafusa. Cafusa, né? E eu tenho esse problema até agora, moro 20 anos aqui, mas meu sotaque continua. E essa bola cafusa queria dizer carnaval, futebol e samba. Quer dizer, o próprio brasileiro, às vezes, faz essa coisa de ter uma identificação com essa imagem que também vem de fora, né? Mas, assim, nesses 20 anos, eu vi realmente um país desenvolvendo muito. Eu cheguei quando a inflação era uma coisa que não tem a ver com esses repuntes de inflação que a gente vê hoje. Isso daí é uma brincadeira. A gente via, um dia ia no supermercado, falava, vou comprar uma coisa amanhã, você não conseguia comprar mais no dia seguinte. Era uma coisa impressionante. E com colegas correspondentes, eu participei da organização de um livro que chama O Brasil dos Correspondentes, em que a gente fez justamente uma linha do tempo dos últimos 30 anos do Brasil, onde a gente mostra essa evolução em várias questões, política, econômica, a questão das privatizações. E nesse momento, assim, como o Simão, eu também não gosto de declarar voto, apesar que a gente também não vota aqui, mas eu tive, em algum momento, quando a Marina parecia despontar, muito entusiasmo com a possibilidade dela ser presidente, não como votante, mas como contadora de histórias, né? Porque a gente está aqui contando histórias, as histórias de um país. Porque, assim, eu imaginava, o Brasil teve, 20 anos depois você fala a gente, já vira parte, né? A gente teve um presidente sociólogo, um acadêmico, num continente que elege doutores, engenheiros, administradores, economistas. Você tem um sociólogo um intelectual, né? Isso foi uma coisa importantíssima. Depois disso, você teve um operário, um obreiro da indústria automobilística, também coisa inédita na região. Depois disso, você tem uma guerrilheira. E, para mim, naquele momento, quando a Marina despontava, eu falava, nossa, e depois você vai ter uma seringueira. Isso é uma história, assim, que país é esse, né? Então, não aconteceu porque vocês não quiseram, mas, enfim, a democracia é isso, né? Mas, independente disso, a Marina, por exemplo, como Lula e o Fernando Henrique, né, essa trajetória que eles têm, a Dilma, aliás,
essa trajetória que eles vêm de vir no momento da ditadura, passando as piores situações, tendo que sair do país, ou passando por situações de pobreza, e, de repente, 30 anos depois, estarem no comando do país, né, ou na direção, ou em situações... A história da Marina é uma história incrível, né? Assim, uma pessoa que começou no seringal e evoluiu, virou uma intelectual e professora universitária, e chegou perto da presidência, quem sabe uma hora não chega, né? Mas só a trajetória que ela construiu é uma mostra do que mais ou menos acontece no Brasil, né? E sobre essa eleição, aliás, que também cobri forte, como todos os meus colegas, é interessante, acho que essa eleição tem muito a ver com o que a gente viu com as manifestações do ano passado, que as pessoas, eu tenho visto muita gente falando, Verônica. Tem que parar, estou acabando. Eu tenho visto muita gente que diz não tem nada a ver essa eleição com as manifestações. Eu acho que sim, porque pela quantidade de abstenções, de votos nulos e brancos, que chegam quase aos 40 milhões, que é quase a população da Argentina, acho que isso, aí tem um sinal. E um voto que tanto ia para a Marina ou como para o Aécio, que eu acho que, na verdade, não era para nenhum dos dois, mas que é uma crítica ao atual governo, que se reeleger ou não se reeleger, vai ter que dar atenção a esses números que estão nas urnas. E, enfim, falar do Brasil não acaba nunca, e por isso que eu me estendi. Eu agradeço o convite e acho que nas perguntas a gente fala mais. Obrigada. O Vitor Prado, ele faz a seguinte questão, e eu vou perguntar para os quatro. Visto que FHC focou as relações com os Estados Unidos e Lula as relações Sul-Sul, quais relações seriam necessárias e esperadas para o próximo governo que está por vir? Simão? Bom, é uma pergunta ótima, eu acho, porque o papel do Brasil no mundo em desenvolvimento assim é muito importante. Acho que muitas vezes é um papel não reconhecido também, especialmente aqui na região. O apoio que o Brasil dá para aliados na Venezuela, em Cuba, em vários lugares, as votações do Brasil nas Nações Unidas em assuntos sobre a guerra civil na Síria, a situação na Ucrânia, na Rússia. O Brasil tem adotado posições únicas naqueles temas, assim, para falar diplomaticamente, né? Então, claro que em vários lugares as pessoas esperam mudanças, mas cada país age com os interesses que tem, né? Os interesses comerciais e diplomáticos, e o Brasil tem agido dessa forma. Eu acho que eu não vejo assim nessa eleição uma grande mudança nessa área. Claro que se Aécio ganhar a eleição, ele pode se aproximar mais dos Estados Unidos ou buscar assim, acordos de livre comércio com outros blocos, né? Mas a relação entre o Brasil e os Estados Unidos hoje também não é das piores também. Tem muito debate, assim, tem muito contato em vários níveis da diplomacia. Claro que houve esse problema sério e grave com a espionagem, e a reação da Dilma foi forte aí. Mas, puxa, eu já trabalhei e já morei em países assim, onde a situação é muito pior, onde não tem contato nenhum entre embaixadas, entre governos. Na Venezuela, por exemplo, continua até hoje sem ter um embaixador dos Estados Unidos em Caracas. Então, e é péssimo para cidadãos, assim, para alguém que tem um filho nascido nos Estados Unidos, que é venezuelano, que precisa registrar numa embaixada, no consulado. É horrível. Então, acho que o Brasil ainda tem um certo pragmatismo que é saudável. Bom. Alô? Sim.
Não, eu concordaria muito com isso, só que acho que vai ter uma diferença entre os dois candidatos na segunda volta bastante importante. Eu acho que com a Dilma, obviamente, a reeleição é isso. Eu não vejo grandes mudanças no segundo mandato. E a atitude dela tem sido... É que é difícil ainda em Washington. Olha, passaram quase, agora, quantos anos? 25 anos após a queda do Muro de Berlim. Mas eles ainda têm, muitos ainda em Washington, têm essa percepção, especialmente na América Latina, a antiga terra da Guerra Fria, de que um país está a favor ou está em contra. Ele só tem as duas categorias. E, claro, o Brasil é muito mais complicado. O Brasil é gigante. E sempre vai agir, como o Simão disse, pelos seus próprios interesses. Mas acho que no caso de uma vitória do Aécio, acho que teria possibilidades de uma maior aproximação entre Brasília e Washington. Acho que ligou. Sim? Sim, eu concordo com os meus colegas e também queria falar sobre o aspecto que Brian falou sobre o gigantismo de Brasil, sobre o fato de que é um país muito grande e isso se refleja em suas relações internacionais. Por exemplo, na recente conferência dos BRICS, se não me equivoco, era o único país da América Latina que estava. Então, o Brasil tem muitos focos geopolíticos onde pode jogar o seu papel. E eu acho que tem muito papel a jogar ainda, por exemplo, na Europa. Eu também concordo e eu acho que seria muito... Esse movimento do Brasil Sul-Sul foi importantíssimo, mas eu acho que uma combinação das duas coisas seria interessante para o futuro. Mas, como meus colegas, eu acho que, no caso que o governo se reeleja, não deve mudar muita coisa. E eu acho que, no caso que o outro candidato a esse se eleja, também não deveria abandonar essa política Sul-Sul. Mas seria interessante se descolar um pouco do Mercosul, né, e tentar acordos bilaterais. Eu tenho um comentário de um empresário peruano, por exemplo, que ele fala sobre a estrada do Transpacífico, onde praticamente não se comercializa nada. Então, o Brasil e o Peru fizeram uma estrada maravilhosa que liga o Atlântico ao Pacífico e praticamente não há comércio nessa estrada. Então, acho que tem algumas coisas a serem revistas nesses acordos para o lado do Pacífico, principalmente. Uma das manchetes do Estadão de hoje é um comentário da DIAP, do seu presidente, o Antônio Augusto Queiroz, e ele diz que, desde 1964, nós não tínhamos um Congresso tão conservador. É essa a expressão que ele diz, né? Formado por ruralistas, religiosos, militares ou paramilitares, e ele faz uma lista de pessoas ali que foram eleitas, que agora comporão o nosso Congresso. Eu queria perguntar a vocês, que destacaram de uma maneira expressiva o movimento que aconteceu no ano passado, né, quando a população foi às ruas e se descortinava ali um país mais inovador ou com propostas mais inovadoras. Como é que vocês vão relatar agora para as suas agências de notícia que um pouco daquilo que vocês constataram e colocaram com até entusiasmo tem agora uma posição antagônica com um Congresso dito conservador? Eu diria, sinceramente, que as manifestações do ano passado não deram em quase nada. Eu sei que isso é um pouco controvertido, mas é óbvio pelos resultados das eleições nos domingos e os candidatos que ficam. Houve um movimento de mudança promovido por muita gente da idade de vocês, mas acabou. E se vocês fossem olhar, os que ganharam para deputado, especialmente, aqui, são as mesmas caras de sempre.
os outros que estão. Eu fiquei chocado, pessoalmente. Eu nunca acreditei que ia ter uma mudança drástica por causa dos protestos do ano passado, mas eu achei que ia ter um follow-through, como nós dizemos em inglês, muito maior nas eleições deste ano e acabou sendo quase tudo igual. Eu fiquei muito surpreso. Bom, eu acho o Congresso brasileiro fascinante, é muito interessante. O fato de candidatos conservadores assim saíram com mais destaque nessa eleição é óbvio, assim, o Russomano em São Paulo e o Jair Bolsonaro no Rio, né? Ambos foram os mais votados dos seus respectivos estados. Então, e também tem um bloco evangélico maior e mais influente a cada eleição. Isso é um processo que já vimos também nos Estados Unidos e acaba criando um Congresso mais polarizado no final. Só para falar dos congressos, dos legislativos em geral, a aprovação do nosso Congresso nos Estados Unidos está aqui. Assim, puxa, não sei, chega a ser 7%, 8% assim, no país. Então, as pessoas têm uma decepção enorme com o trabalho do Congresso e o que representa. Eles fizeram uma pesquisa no ano passado que perguntou sobre a popularidade do vírus Ebola e o Congresso. E a Ebola era mais popular. A Ebola é mais popular do que... Então, é incrível mesmo. E uma coisa aqui no Brasil que é importante, e nós tivemos uma matéria hoje sobre esse tema, essa impunidade que existe no Congresso dos deputados e dos senadores. No estado de Alagoas, por exemplo, houve um candidato, policial militar reformado, que deu um tapa numa mulher assim no lugar de votação, em Maceió. Daí ele está desaparecido, ninguém sabe onde ele se encontra, e é um episódio assim muito infeliz. Mas não é o único. Em outros lugares no Congresso assim existe esse foro privilegiado, então o deputado, o senador que comete um crime só pode ser julgado no Supremo Tribunal Federal, e isso demora anos. Então, os efeitos disso aí eu acho que podem ser um pouco negativos. Eu gostaria de voltar aos protestos. E gostaria de falar de Espanha, por exemplo. Na Espanha houve um movimento bastante parecido há uns anos, que era o movimento 15M. A gente jovem juntou-se na Puerta del Sol de Madrid e ficou perante um mês quase a exigir coisas novas, uma política nova ao governo. Em Espanha, nesse tempo, estávamos muito atingidos por uma crise mundial, um desemprego galopante, mas estes jovens queriam uma política nova. O que aconteceu? O movimento desapareceu, mas depois há uma articulação política em um novo partido ou uma nova formação, que chama-se Podemos. É uma formação muito à esquerda, que moita gente não confia nela, porque não se sabe muito bem aonde vai, mas a história é que há uma articulação política desse movimento. O problema é que aqui em Brasil eu não vejo um partido político ou uma formação política que agrupe todos esses movimentos todos, se é possível agrupá-los. É decir, é um movimento sem agrupação política, sem desenlace político, por assim dizer. Mas tem 30 partidos também, né? Sim, mas ninguém... Em Espanha não havia nenhum... Este partido é completamente novo. É um partido estranho, é um electrón raro, uma coisa esquisita, não? Que surgiu e está a subir, está a devorar o Partido Socialista e a devorar a esquerda em Espanha. É uma coisa muito estranha. E posso assegurar que os políticos espanhóis estão assustados com isto. E é um movimento que saiu da rua. Aqui não vejo nada parecido.
Eu acho que essa questão de ter 28 partidos, que provavelmente muitos daqui não conhecem, acho que quase ninguém sabe quem são os partidos hoje, é um sinal. Outra questão é a gente teve 40 milhões de pessoas que, de alguma forma, não votaram, ou votaram branco, nulo, ou se abstiveram. Essas 40 milhões de pessoas, elas são mais do que as pessoas que votaram no Aécio e quase a mesma coisa das que votaram em Dilma. A Dilma chegou a 43 milhões. Então, tem muita gente que está contra a política, que não se manifestou, não quis se manifestar. E aí dá no resultado de um Congresso mais conservador. O meu jornal deu ontem essa história. A gente citou os políticos mais conservadores, né? Citamos também o caso do Tiririca, que o caso do Tiririca é um caso curioso, porque, ao mesmo tempo que ele é um dos mais votados, ele saiu do Congresso como o parlamentário mais frequente e mais assíduo do Congresso, né? E o Romário, que foi eleito o senador mais importante, foi o senador mais votado do país, se não me engano, ele também foi avaliado como um bom parlamentar. Então, tem algumas áreas que cresceram, por exemplo, o PSOL cresceu no Congresso, pouco, mas acho que de 2 passou para 5. E a votação na Luciana Genro foi bastante expressiva também, 1.600.000 votos para um partido muito pequeno, né? Então, essa questão de eleger políticos conservadores no Congresso não é uma coisa que acontece só no Brasil, acontece na Europa também, acontece nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o Tea Party se fortaleceu no Congresso, né? E na Europa também, na França, tem um grupo conservador também forte. Isso não é só no Brasil. Simon, você escreveu uma reportagem, publicou no seu jornal, um pouco antes da eleição, destacando o aspecto do desmatamento, o aspecto ecológico, como sendo um tema importante e que talvez até traria mudanças ou chacoalharia o Brasil. Foi essa a expressão que você usa no título da sua matéria, no momento da votação. Eu queria que você explorasse um pouco mais este tema, o quanto você entende que este é um tema importante e que agora, no segundo turno, ele pode ter um peso ainda maior, e qual é a repercussão internacional deste tema. Bom, eu acho que é um tema extremamente importante. Assim, infelizmente, eu vejo que não é tratado como tal nos debates. Assim, surgiu assim, puxa, umas declarações fortes entre Dilma e Marina sobre o aumento do desmatamento aqui no país. Aécio também criticou a Dilma pelo aumento e pelo fato do Brasil não ter assinado o acordo de desmatamento zero até o ano de 2030, né? Mas a reportagem que eu fiz, eu fui para o estado do Pará, eu viajei pela estrada de BR-163, que liga entre Itaituba e um lugar chamado Novo Progresso. Assim, é uma estrada estratégica para o Brasil, porque é de lá onde a soja e o milho que é produzido em Mato Grosso sai para os portos do Pará e é exportado assim para a China e para outros mercados na Ásia. É uma estrada lamentável até hoje, é de terra e é de buraco. Era para ser assim asfaltada até hoje, mas puxa, tem vários atrasos, infelizmente. E tinha um plano de desenvolvimento sustentável nessa estrada que não aconteceu. Obviamente, o que eu vi foi cenas assim que eu não esperava ver, de muita destruição, de muito desmatamento. Assim, eu saí com uma missão do IBAMA com com a força federal que está lá ajudando eles, protegendo o pessoal do IBAMA, porque eles estão sendo ameaçados pela população local. E o helicóptero nem podia assim sair em alguns dias por causa de tanta fumaça. Então,
tem essa retórica de que o desmatamento assim caiu muito. Tudo bem, caiu dos níveis altos assim da década passada, mas aumentou 29% de